Palácio Tiradentes inaugura a exposição sobre a doença rara neuromielite óptica. ELERJ faz palestra sobre marketing político. Clínicas da família de Nova Iguaçu estão abrindo aos sábados em comemoração ao Mês da Mulher. Estabelecimentos flagrados com fios de cobre de concessionárias de serviços públicos podem ser interditados. E Funarge lança projeto que amplia acesso de pessoas com deficiência auditiva a equipamentos culturais. O Jornal da ELERJ está começando agora. Boa noite. Foi inaugurada no Salão Nobre do Palácio Tiradentes a exposição Neuromielite óptica. Você não vê, mas eu sinto. Uma parceria entre a Frente Parlamentar de Doenças Raras, a Subdiretoria-Geral de Cultura da ELERJ e a Associação Brasileira de Pacientes com Neuromielite óptica. A neuromielite óptica, ou NMO, é uma doença neurológica rara, autoimune, crônica e que afeta o sistema nervoso central, caracterizada por ataques severos que podem levar à cegueira, tetraplegia e até a morte. No Brasil, estima-se que a cada 100 mil habitantes, até 5 pessoas tenham neuromielite óptica, uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens, geralmente entre os 30 e 40 anos de idade, mas que também pode ser diagnosticada na população infantil. A gente tem cerca de entre 4.500 e 7.000 pacientes no Brasil e as pessoas não conhecem a doença. E também o que acontece é que quando você tem um diagnóstico, ninguém do seu ciclo social tem a doença, porque como é uma doença rara, é muito difícil você encontrar do seu ciclo social que tenha. Então a gente precisa desse pertencimento e que as pessoas entendam a doença, que não é uma doença contagiosa, mas é uma doença extremamente agressiva. A NMO ela tem sequelas invisíveis, fadiga crônica, dores neuropáticas, que são dores nos nervos. Então as pessoas não veem essas dores, essas sequelas. E não entendem que hoje a gente pode estar muito bem e amanhã não ter força para coçar o nariz. Na exposição, são retratados os desafios de quem convive com a doença. 9 imagens de mulheres e apenas uma de um homem não são por acaso. A neuromielite óptica afeta 9 mulheres a cada homem. A exposição também conta com o recurso da audiodescrição, que o público pode conferir através da câmera do celular. Foto de rosto de Luana. Mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos, sobrancelhas e olhar marcantes. Essa é apenas uma das mais de 8 mil doenças raras diagnosticadas e que atingem cerca de 13 milhões de brasileiros. Desde 2023, a ELERJ tem se debruçado sobre essa pauta específica, através da Frente Parlamentar de Doenças Raras, coordenada pelo deputado Munir Neto. Um dos frutos desse intenso trabalho é o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara, iniciativa pioneira no Brasil. A gente fica feliz de ter aqui no Palácio Tiradentes poder abrir essa exposição aqui para toda a população do estado do Rio de Janeiro, porque a gente vai dar vez e voz aos raros. Então essa parceria com a NMO é muito significativa, né? A Frente Parlamentar, junto com essa associação, mostra que é importante a gente fazer trabalhos em conjunto. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem o privilégio de ser o único estado do Brasil que tem um estatuto para pessoas com doenças raras e crônicas. O que a gente precisa fazer agora é valê-lo, fazer ele ser cumprido. Segundo a diretora-geral de Cultura da ELERJ, Fernanda Figueiredo, a iniciativa busca dar visibilidade à causa da pessoa com doença rara e, através da exposição no Palácio Tiradentes, conscientizar a população sobre o tema. Se é causa do povo, é causa da ELERJ. Então, para a gente, o papel da cultura também nessa conscientização, para que a sociedade entenda sobre a doença, né? Participe ativamente nessa questão e juntar a cultura também com o legislativo. O legislativo nesse papel da criação de leis e a cultura na parte de conscientização. Então, para nós é muito importante, a gente agradece, né, a presidência da Casa por abrir essa porta e também a Frente Parlamentar de Doenças Raras. A exposição está aberta para visitação até o dia 3 de abril, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. A Escola do Legislativo realizou nesta terça
uma palestra voltada para as crescentes demandas por capacitação na área do marketing político. O objetivo foi atualizar os participantes sobre a diferenciação em cada perfil eleitoral para esse ano. O processo ele é acumulativo. Então, o que você não consegue trazer na pré-campanha, ele vai fazer falta, vai se acumular na campanha. Então, vira uma bola de neve. Se você não constrói as alianças certas, se você não constrói a reputação certa com o tempo, que é o principal ativo de uma campanha, né? No tempo certo você acaba acumulando e aí você se enrola lá na campanha. A campanha fica muito mais cansativa, exaustiva e muito mais custosa em todos os sentidos. Novos conceitos e oportunidades sobre o marketing político foram debatidos, assim como as oportunidades para a área, sem esquecer das futuras eleições. Há 14 anos na área política, Dado Dias é formado em Relações Públicas e coordena o grupo Mastermind de assessores de candidatos, em que o foco é a diferenciação eleitoral. Tem experiência em diversas campanhas e atua como especialista em criação de mobilização, reputação e marketing político digital, área que cresce cada vez mais com o aumento integrado das redes sociais. Política é representação através da mensagem, né? O eleitor ele vê um espelho no seu candidato. Então, o canal hoje ele é muito importante. A internet desde 2014 ali ela vem numa crescente, né? A internet como canal para canal seu, canal próprio, canal individual, onde você tem um controle maior da chegada no seu potencial eleitor de maneira direta, sem intermediários, continua sendo algo a se explorar, a se aprender. Todo dia muda uma regra, né, no Meta, no Google e tal, então é um constante aprendizado. A pré-campanha também foi debatida, seja na busca da reeleição ou para aquele que vai concorrer pela primeira vez a uma vaga no parlamento. É preciso traçar um planejamento em busca do eleitor, que hoje tem várias fontes de informação, sejam as tradicionais, como rádio e TV, seja pelas redes sociais. É bastante importante o pessoal, nesse período, né, que a gente chama de pré-campanha, eles terem um olhar um pouco mais eleitoral para as questões do mandato, né, para as questões políticas, porque você tem a trilha política e você tem a trilha eleitoral. Elas andam juntas, em paralelo, mas são independentes ao mesmo tempo. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. Todas as clínicas da família de Nova Iguaçu vão abrir aos sábados neste mês, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para facilitar o acesso das mulheres que não conseguem comparecer em dias úteis, as unidades vão funcionar das 8 da manhã até 1 da tarde no sábado. Um dos destaques da programação será a colocação do Implanon na Clínica da Família do bairro Danon. Este método contraceptivo é inserido sob a pele do braço, com anestesia local e oferece proteção por até 3 anos. Também estarão disponíveis testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, teste de Covid, exame preventivo, além de marcação para pré-natal e planejamento familiar. Implantado há 11 anos em Maricá, nos ônibus, o programa Tarifa Zero chegou no início do ano às vans. E este mês, essas linhas de vans gratuitas foram ampliadas, com a inclusão de 2 novas rotas, Centro Caboclo e Barroco e Noã. Além disso, a linha Centro Guaratiba teve seu itinerário aumentado, passando a atender ao bairro da Divinéia. Somando as bicicletas, que também estão disponíveis de graça para a população, o município totaliza atualmente 3 modais gratuitos de transporte público. O bailarino e pedagogo belga Antoni Androlax vai estar no Espaço Tápias, na Barra, para ministrar um workshop do seu método Fluxness de coreografia, que une trabalho de chão, esforço e consciência corporal. De hoje até quinta, Antoni vai passar a vivência em dança e circo contemporâneos em 3 horas diárias de aula, com intercâmbio técnico e conceitual. O plenário aprovou hoje o projeto do deputado Cláudio Caiado, que inclui a interdição como penalidade prevista aos estabelecimentos flagrados com cobre de fios de concessionárias de serviço público.
Veja como foram as votações na matéria de Priscila Leão. Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto que cria no Rio a área estadual de interesse turístico Rio Preto, constituída pelo Canal do Rio Preto a partir do ponto em que sai do Parque Nacional de Itatiaia até a Foz, no Rio Paraibuna, além de uma faixa que varia de 50 a 100 metros de largura. O Rio Preto atravessa os municípios de Itatiaia, Resende, Coatis, Valença, Barra do Piraí, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Levi Gasparian. O objetivo da proposta do deputado Carlos Mink é preservar as paisagens e atrativos naturais, garantir o turismo, esporte e pesca artesanal no Rio Preto. A ideia é que na área não sejam permitidas modificações no leito do rio e nas margens, atividades que ameacem a fauna e obras que interrompam o fluxo ou suprimam a correnteza, criando trechos de água parada. O projeto segue para análise do governador. Passa por vários municípios. Tem cachoeiras maravilhosas em Visconde Mauá, essa área toda. E muitas atividades ligadas ao ecoturismo. O que diz essa lei? Não é um parque. Diz que não pode diminuir a quantidade de água do rio, a vazão. Não pode diminuir a qualidade dessa água com químico ou agrotóxico. Não pode retirar a vegetação que protege o rio para manter seus atributos. Lazer, abastecimento, pesca, tanta coisa boa para a gente desfrutar. Os deputados analisaram o projeto para que recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais sejam utilizados para ressarcir cartórios por atos realizados em processos de regularização fundiária. O projeto prevê que sejam contemplados pelo reembolso averbações e certidões realizadas gratuitamente pelos cartórios de registro de imóveis em procedimentos solicitados pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, pela Defensoria Pública ou pelo Poder Judiciário. O texto estabelece uma tabela de valores para o ressarcimento desses atos. Os oficiais de registro de imóveis devem encaminhar, através de formulário, a relação dos serviços prestados que necessitam de ressarcimento, contendo dados e informação do local. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim aponta que em 2026 e 2027 o impacto seria de pouco mais de 4 milhões de reais por ano, o que não comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do fundo, já que ele acumula mais de 5 bilhões de reais. Ele destaca ainda a perspectiva de aumento no índice de imóveis regularizados e, assim, significativo aumento nas transações imobiliárias e consequente aumento de arrecadação do Estado por meio do ITD, o imposto estadual que incide sobre as transmissões, causa-mortes e doação de bens e direitos. 31 emendas foram apresentadas ao texto, que retorna para a análise das comissões. Também foi analisado o projeto que regulamenta o uso de câmeras ou outros dispositivos eletrônicos de áudio e vídeo em imóveis destinados à locação temporária ou residencial. O objetivo da proposta do presidente em exercício da Casa, deputado Guilherme De Laroli, é garantir a privacidade dos hóspedes. Para isso, o locador deverá informar a esses hóspedes sobre a presença das câmeras e em quais locais elas estão instaladas, sendo proibida a instalação em quartos, banheiros e lavabos. Também fica sob responsabilidade do locador o armazenamento dessas imagens que não poderão ser divulgadas. Esse projeto recebeu 2 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E os deputados discutiram o projeto que inclui a interdição como penalidade previstas aos estabelecimentos flagrados com cobre de fios de concessionárias de serviço público. A medida altera a lei que trata da aplicação de medidas administrativas para combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas no Estado. De acordo com o parlamentar, a proposta vai reforçar o controle em ferros velhos com situação irregular. A interdição cautelar do estabelecimento deve ser de até 180 dias, determinada pela Polícia Civil, quando houver flagrante de comercialização, aquisição, armazenamento, estocagem ou uso de cobre com comprovada origem ilícita do material por meio de laudo técnico pericial ou auto de reconhecimento da concessionária de serviço público afetada. O local vai ser interditado definitivamente caso exista reincidência do uso ilegal.
O projeto do deputado Cláudio Caiado, Carlos Macedo, Marcelo Dino, Dionísio Lins e Tia Ju foi aprovado e segue para a análise do governador. Nossa ideia é tentar cada vez mais combater esse crime que já deixou de ser um crime pequeno, né? Como há muito tempo atrás a gente acompanhava aí pequenos dependentes de drogas aí que faziam aquele furto ali para consumir a sua droga. Hoje já está movimentando não sei quantos milhões a gente tem visto aí as organizações profissionais em furtar esses cabos. Isso está causando diversos transtornos à população. Então a nossa ideia é combater de forma mais enérgica esse tipo de roubo, de furto. Mulheres que possuem intensidade mamária elevada e dificuldade para realizar a mamografia podem ter direito ao exame de ressonância magnética nas unidades do Sistema Único de Saúde. O exame é menos dolorido e também ajuda na prevenção ao câncer de mama. Para ter direito à ressonância, a densidade mamária elevada deve ser constatada em avaliação médica. A proposta das deputadas Carla Machado, Célia Jordão e Lucinha foi aprovada e segue para a análise do governador. Já ficou comprovado que as mulheres que têm as mamas muito densas, elas têm probabilidade de ter nódulos. E muitas vezes esses nódulos, a mulher vem acompanhando e depois, quando faz a ressonância magnética, é que vê realmente que aquele nódulo não é um nódulo normal, ele é deformado. Então, quando o nódulo é deformado, ele é meio como se fosse uma estrela, são os nódulos cancerígenos. Isso já está comprovado em estudos que foram feitos não só a nível do Rio de Janeiro, mas através de outras universidades. Então, eu achei que a Carla Machado está correta. As mulheres que têm as mamas densas têm essa probabilidade. Então, vamos associar os dois exames, tanto a mamografia quanto a ressonância magnética, no caso dessas mulheres específicas. E discutido o projeto que altera a legislação estadual que proíbe a fabricação, venda, comercialização, transporte e distribuição de brinquedos, réplicas ou simulacros de armas de fogo que possam ser confundidos com armas reais. O novo texto propõe a liberação da venda de armas de airsoft e paintball. O autor da proposta, deputado Carlinhos BNH, defende que essas armas são para utilização de prática esportiva e que a legislação federal, que instituiu o Estatuto do Desarmamento, já prevê exceções para determinados tipos de armas destinadas à instrução, treinamento ou coleção, conforme regras estabelecidas pelo Comando do Exército. O projeto recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. E os deputados voltaram a debater em plenário o projeto de resolução da mesa diretora da Alerj, que atualiza prazos regimentais para modernizar e padronizar tramitações e indicações de autoridades para o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e para agências reguladoras. A medida também modifica o regimento interno em relação a outros temas, como o funcionamento das comissões permanentes. A proposta está no segundo dia para recebimento de emendas e ainda precisa voltar ao plenário para mais um dia para apresentação de novas emendas. A Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro lançou nesta terça-feira o projeto Funarge para Todos. A iniciativa amplia o acesso ao patrimônio cultural para pessoas com deficiência auditiva. O pontapé inicial foi dado no Museu Carmen Miranda, no Aterro do Flamengo, na exposição Carmen, Luz e Ação. O projeto começou com a implementação de visitas guiadas utilizando libras, voltadas ao público com deficiência auditiva, garantindo que essas pessoas tenham acesso pleno às informações, narrativas e contextos históricos do acervo museológico. As mediações foram conduzidas por uma profissional surda. Oi, eu me chamo Tayla, eu sou a primeira mediadora surda do programa Funarge para Todos. Caramba, né? Hoje eu vim falar sobre essa nova iniciativa da Funarge, que traz mais inclusão, traz mais cultura, traz também força social e principalmente o quê? Acessibilidade. Vocês gostaram? Eu também. Que linda! Ai, que susto! Vocês já compararam que em outros museus é uma interpretação de pessoas que ouvem com surdos, mas agora a gente tem uma pessoa surda se comunicando com outra. Gostaram? O programa Funarge para Todos vai estar disponível às quartas-feiras em 2 horários sem agendamento, às 11 da manhã e às 4 da tarde,
e será gradualmente expandido para todos os museus administrados pela Fundação. O programa ele garante a fruição total de todos os nossos acervos, de toda a nossa história, às pessoas com deficiência. Nessa primeira fase, nós estamos trazendo um protagonismo da pessoa com deficiência auditiva, não apenas na mediação, mas também no cuidado, né, na percepção do público com o nosso acervo. E as demais fases também serão contempladas com outros tipos de deficiência, para que tenhamos a garantia de que a cultura é um direito e esse direito está sendo incentivado, ou melhor, resguardado nesse programa. Você ter a oportunidade de dar protagonismo a uma pessoa surda, onde essa pessoa vai conhecer todo o acervo da FUNARJ e poder conversar com a comunidade surda, não tem preço. Então a ideia do projeto é exatamente trazer os surdos para dentro dos museus, não só do Carmen Miranda, o lançamento é aqui no Carmen Miranda, mas vai rodar todos os museus da FUNARJ para fazer essa formação de plateia. Então eu me sinto honrado de, como presidente da FUNARJ, junto com a SESEC, a gente está implantando um projeto tão importante de uma magnitude enorme para essa comunidade surda. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.